Essa técnica, ela pode ajudar você a criar uma conexão com um cliente que nunca ouviu falar de você já nos primeiros minutos da sua prospecção. Eu estou falando de rapport. Se você não sabe o que é rapport, eu vou trazer aqui um exemplo e eu tenho certeza que você vai se identificar. Você já percebeu que tem pessoas que muitas vezes ali a gente acabou de conhecer, e a gente começa a conversar e a conversa simplesmente flui numa velocidade, às vezes ali até meio que absurda, né? A gente começa a se conecta de uma forma que a gente até começa a confiar na pessoa e parece que a gente conhece ela há bons anos já. E também acontece o contrário, né? Que é, você acabou de conhecer uma pessoa ali, não tem problema nenhum, não tem nada, ela não te fez nada, porém, não tem aquela conexão. A gente fala que o santo não bate. Já passou por alguma dessa situação aí, né? Tenho certeza. Então, o rapport, ele é o quê? Ele é uma forma simples de criar uma conexão entre duas pessoas. E isso é extremamente importante dentro da venda de frete. Principalmente quando você está fazendo a sua prospecção ali, quando você está falando como embarcador. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente está falando com uma pessoa que nunca ouviu falar da gente, que não sabe quem a gente é. Então, como que você pode utilizar o rapport dentro da sua prospecção? Primeira coisa, eu acho que essa é a mais importante. Não ter pressa de falar de você, tá? Depois que você ali explicou o motivo da sua ligação para quem está do outro lado, faça perguntas e dê espaço para a pessoa falar. Por quê? Isso também cria uma conexão. E criar conexão é a gente demonstrar para quem está do outro lado o interesse genuíno, verdadeiro, obviamente, no que ela tá falando, no que ela tem para dizer, tá? Não adianta também a gente ali fazer uma pergunta e já ficar esperando a nossa vez de falar, ansioso e tal, enfim. Isso, a gente passa isso também na nossa impressão, né? Mesmo que por telefone. Então, escuta a resposta da pessoa. Enquanto ele tá falando ali, ó, presta atenção no ritmo da fala dele, no ritmo que ele conversa. Tem cliente que ele fala mais devagar, né? Que ele pensa mais antes de responder. Então, se você percebeu isso, dá uma desacelerada quando você for falar com ele. Agora, se você começou a falar com ele ali, você viu que é uma pessoa que fala mais rápido, que é mais objetivo, né? Que é pum, vamos dizer assim. Acompanha também essa objetividade dele, sabe? Não é para você imitar a pessoa, não confunda. Aqui nós estamos falando de quê? De ajustar o quê? O ritmo, para que a conversa fique de uma forma mais natural, sabe? E prestar bastante atenção também nas palavras que ele utiliza, que ele usa. Vamos supor que ele virou para você e falou assim: ah, fulano, hoje o nosso maior problema, nossa maior dor de cabeça aqui é com coleta tal, por exemplo. Pega essa informação, guarda essa informação. Quando você voltar ali nesse assunto com ele, você vira para ele e fala assim: ah, fulano, então, essa dor de cabeça que você falou com a questão da coleta ali e tal, enfim, acontece com qual frequência? Você entende que você está usando uma linguagem ali natural, que já é natural para ele. É a mesma coisa que ele utilizou. Então a gente pega ali o que ele falou e traz para ele de novo. Isso gera uma conexão. Outra coisa importante é não atropelar a resposta. E isso eu vejo assim que é uma mania gigantesca. O cliente veio, virou para você, por exemplo, e falou assim: ah, hoje o nosso maior problema é atraso. Em vez de você já pular para a próxima pergunta ali, atropelar, né, vamos dizer assim, pergunta onde que é que esse atraso, onde que ele acontece, né? Qual que é o impacto, por exemplo, que esse atraso gera ali na operação dele, por exemplo? Ele te respondeu? Continua a partir do que ele trouxe para você. É assim que uma sequência de perguntas, vamos dizer assim, começa a virar o quê? Uma conversa. Outra coisa, procure também pontos de conexão, mas eu preciso que sejam pontos verdadeiros, tá? Não precisa de você inventar e tal, porque o cliente sabe, né? Talvez antes da ligação ali na sua pesquisa, porque você vai fazer uma pesquisa, você viu ali, por exemplo, uma informação sobre a empresa que é relevante, ou uma nova filial que eles estão construindo, uma expansão, um novo produto, enfim.
algo que se fizer sentido naquele momento para você trazer, que é importante para você também, para você trazer e usar essa informação. Não é para você inventar uma intimidade com a outra pessoa, tá? É ter contexto. O rapport, ele não é uma frase pronta que a gente utiliza, não. E muito menos uma técnica para poder manipular as pessoas. Tem gente que acha que é isso. Não é. São o quê? Pequenas atitudes ali que ajudam a diminuir uma distância entre duas pessoas que ainda não se conhecem, que nunca se viram, para deixar o quê? A conversa um pouco mais natural. Então, o que você vai fazer? Na sua próxima prospecção, você vai fazer exatamente isso. Você vai fazer as perguntas, escutar de forma verdadeira, observar o ritmo do cliente, o tom de voz, as palavras que ele utiliza ali, sabe? Procurar pontos reais de conexão para você trazer depois. Porque antes de qualquer venda acontecer, primeiro precisa existir o quê? Uma conversa. E isso é algo que eu vejo que, assim, dentro da venda de frete, se perdeu muito. Porque muitas vezes o vendedor, ele quer fazer o quê? Ele quer só fazer a pergunta, duas coisas. Ou ele quer sair falando dele o tempo todo para o cliente, ou ele quer fazer pergunta em cima de pergunta, que aquilo vira um interrogatório. E isso não gera uma conexão, tá? Quem tá do outro lado acha chato aquilo. E a tendência é que a pessoa queira desligar o quanto antes. Então, antes da sua prospecção, faz a pesquisa. Pega ali os pontos que você acha que são pontos de conexão também, pontos que vão ser relevantes, principalmente, que eu sempre digo isso na pesquisa, principalmente que dão motivos para você entrar em contato com aquela pessoa, sabe? Ah, montou uma filial, nossa, é importante para mim. Ou ele montou uma filial em tal lugar, nossa, eu faço o transporte para cá, isso é muito bom. São pontos de conexão, sabe? Não ser invasivo demais. Se você for trazer alguma coisa com contexto, obviamente que, assim, não trazer nada que possa ali ultrapassar o limite. A gente fala ali de perguntas e de respeito com relação às perguntas, né? Que são perguntas invasivas. Outra coisa também que a gente confunde às vezes na questão da conexão é que a gente chega ali falando de ou problema ou de que o governo quis que aquilo. Não, isso não faz com que o cliente se conecte, tá? Eu já fiz muito isso e não conecta o cliente. Então, usa pontos de conexão, mas pontos que são verdadeiros, que vão fazer com que a outra pessoa que está do seu lado pare para te ouvir. E se você gostou desse vídeo, ativa o sininho, deixa o seu like, que eu sempre estou trazendo aqui vídeos aqui toda semana no nosso canal sobre venda de frete, sobre rapport, sobre técnica de venda, enfim. Um abraço e até o próximo vídeo.